Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Aula número 5 do Nome do Senhor. Esse é o mapa que nós vamos usar. Eu esqueci de colocar esses mapas lá na comunidade do canal. Eu acho que tem uns 3 mapas que eu estou devendo lá. Eu vou colocar esses mapas lá e aí vocês podem ir lá na comunidade do canal e baixar os mapas. Não tem como ficar enviando para vocês por e-mail, individualmente. Tá na comunidade do canal, é só vocês ir lá, baixar. Tá lá para todo mundo usar, tá certo? Lembra que eu falei que ia usar esse mapa aqui na próxima aula? Nós vamos usar este, tá certo? E depois nós vamos ter a aula número 6 e a aula número 7. E aí vamos finalizar na aula número 7. Caso me vier algum acréscimo, aí eu faço a aula número 8. Só que eu só fiz capinha, só me programei até a aula número 7. A aula número 6 será dentro do profeta Malaquias e a aula número 7 será no Apocalipse. Claro que não vai ficar só dentro de Malaquias e nem só dentro de Apocalipse, mas eu vou pegar a linha do tempo dentro do profeta Malaquias e vocês vão ver que maravilha. Esse profeta é muito profundo para todos os ângulos, para qualquer tipo de mensagem, esse profeta pode ser usado tranquilamente. E aí, o livro do Apocalipse é onde toda a revelação se finaliza, tá certo? Aula número 7, aí a gente finaliza. Nesse mapa aqui, irmãos, tem muitos textos. Então vai ter muita leitura. Eu vou tentar ler correndo, mas tem que ler bastante. O título do vídeo, aqui eu serei o que serei, aula 3. Isso daqui vocês ignoram porque está errado. E o mapa 2. Também está errado, né? Não deu certo o que eu queria fazer. Só que não vou arrumar isso daqui, não pedir para o irmão. Então nós vamos ver essa parte aqui primeiro, este lado primeiro. Certo? Aí nós vamos ler Ezequiel 20, do 13 ao 13, vamos ver o que Deus fala sobre o deserto, sobre o Egito, vamos ver esses textos aqui que eu vou explicar para vocês. E aí depois, no segundo quadro, nós vamos continuar esse quadro aqui, no segundo quadro, na segunda parte. E aqui nós vamos ver milênio, sacerdote, casa de Deus, resumidamente. Coisas que eu falei no vídeo passado, lembra? O sábado, o ano 50, nós vamos ver isso daqui também. E aí tem a questão das 2 testemunhas, as 2 asas da grande águia e a questão do 6G, que vai ser tudo bem resumido mesmo nesse vídeo. E tem os textos que comprovam isso. Pode ver, eu vou jogar aqui na tela bem grande, 2 testemunhas. Muitos irmãos têm dúvidas sobre as 2 testemunhas. Muitas pessoas não conseguem compreender muito bem o assunto. Tem pessoas que acham que as 2 testemunhas são as 2 tábuas da lei. Adventistas, né? Outros adventistas acham que as 2 testemunhas é Antigo e Novo Testamento. Outros acham que são essas 2 coisas, as 2 tábuas da lei, Antigo e Novo Testamento. Já ouvi falar isso. Tem pessoas que devem estar faltando uns parafusos na cabeça, que acham que as 2 testemunhas é João e Paulo. O apóstolo Paulo e João, as 2 testemunhas. Base? 0, nenhuma. É claro que não tem base também para a gente dizer que as 2 testemunhas são 2 tábuas de pedra, não é? E nem Antigo e Novo Testamento, né? Deus está falando de profetas, de homens que profetizam, de homens que vão fazer sinais e prodígios. Se for para interpretar, não com tanta precisão, melhor interpretar que são 2 homens. Só que a profecia mostra, no contexto geral da palavra, que não são somente 2 homens. São 2 povos. E não é Moisés e Enoque, nem Elias e Enoque. Na descrição do Apocalipse 11, você vai lembrar de Moisés e de Elias. Então, eu tento me esforçar para tentar compreender o porquê que essas pessoas querem pôr Enoque. Já vi as bases que elas usam, já até fiz vídeos no passado, lá no Japão, com mapa mental, para desfazer esse erro, porque é um erro e impede as pessoas de prosseguirem. Mas tem pessoas que ainda persistem nesse erro. Não são 2 homens, são judeus e gentios que terão porções, características de Moisés e de Elias, o espírito de Moisés e de Elias, é o espírito de Deus. Só que como eles agem, o contexto. Bom, tem muita coisa para se falar e eu vou fazer vídeo à parte, básico, para explicar as 2 testemunhas, não só por Apocalipse. Se for só ler o Apocalipse, a gente fica confuso. Não tem como discernir muita coisa.
Mas se você passa pela lei, pelos profetas, chegando até o Novo Testamento também, indo até o Apocalipse, aí a sua visão das duas testemunhas se amplia. E aí vai estar conectado com o tempo do 6G, que aqui eu acredito que nós vamos chegar no tempo do 6G, para finalizar o assunto, ok? Eu prometo fazer vídeo das duas testemunhas, começando do básico mesmo, passando para o avançado, explicando passo a passo, para as pessoas que ainda não entendem. Então vamos começar aqui. Aqui eu coloquei: Deus relembra o povo do deserto passado para profetizar o deserto futuro. Vou aumentar para ler, ficar melhor. Deus relembra o povo do deserto passado para profetizar o deserto futuro. Ele vai fazer isso em Ezequiel 20, do 13 ao 23. Aí tem o deserto e o Egito. E aí nós vamos continuar lendo, né? E aí Deus vai mostrar que as coisas que ele está mostrando em Apocalipse já estavam nos profetas. Só que aí Deus, o Pai, na sua sabedoria, quando ele montou o Apocalipse, ele pegou porções de vários profetas, contextos específicos, deu figuras, deu forma para eles. Deu figuras, montou, arquitetou tudo. Os profetas já falavam disso, só que o Apocalipse vai acoplando tudo, acrescentou alguns detalhes e deu para a gente, em formas de desenhos, figuras, e acrescentou muitas coisas. O Apocalipse é um livro que veio diretamente do Pai. O que a gente iria esperar? Uma coisa vinda direto de Deus. Foi João que escreveu, sim, mas o Pai projetou imagens para João. O livro estava na mão do Pai e ele deu para o Filho. O Filho, através de um anjo, deu para a igreja. O Filho, através de um anjo, deu para João passar para 7 igrejas, que passou para o nosso tempo e vai chegar no tempo do fim. Esse livro tem que ser comido. Então, se veio diretamente do Pai, tem que ser algo magnífico mesmo. Então vamos começar com o Êxodo 20, do 13 ao 23. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andaram nos meus estatutos e rejeitaram todos os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Verso 14. O que eu fiz, porém, foi por amor do meu nome. O estudo é do nome, né? Então, frisei de amarelo. Por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Verso 15. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei. Eu estou frisando no deserto, para vocês verem quantas vezes Deus fala no deserto, no deserto, no deserto. Aí nós vamos entender o porquê que Deus está frisando tanto o deserto passado. Deus fala que levantou a mão no deserto, talvez acredite que foi a direita, e jurou não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Aí essa parte de preto a gente pula, não é muito interessante. No deserto, mas disse eu a seus filhos, no deserto. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Verso 22. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei. Deus está repetindo, vê? Quando ele está repetindo as coisas, é como se fosse um negrito. Hoje, quando a gente quer frisar coisas, a gente coloca as letras em negrito, através de computador, né, do celular, ou coloca entre aspas, ou aumenta o tamanho da letra. Quando Deus queria colocar a letra em negrito, aumentar o tamanho, destacar, nas escrituras ele repetia várias vezes. Isso é um método de ensino do Senhor. Quando ele repete é porque é importante. E assim, acredito que as pessoas também faziam nos escritos passados, né? Verso 23. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações. Aqui é onde Deus vai
dividir as casas, né? Moisés já profetiza a divisão das casas, de maneira bem resumida, mas profetiza. Já profetiza que o povo iria se tornar louco e entrar entre as nações, e que no futuro esse povo louco, que seria a casa de Israel, que iria perder a sua identidade, iria ouvir a voz do Senhor na frente dos judeus. Já estava profetizado, Paulo fala disso em Romanos. Espalhá-los entre as nações, derramá-lo pelas terras. Olha quanta coisa eu resumi aqui. Tá tudo de preto que foi para resumir. Acho que foi até aqui mesmo, né? O verso 23, que nós tínhamos que ler. Então aqui, Êxodo 20, do 3 ao 23, Deus fala do deserto, certo? Aqui também fala do Egito, nós vamos ler. Aí temos que ler também do 33 ao 38 e depois do 39 ao 44. Tá vendo? Do 39 ao 44. E aí nós vamos frisar esse texto aqui, 39 ao 44. Aí eu vou conectar com outros pontos dentro do livro do profeta Ezequiel. Vamos ler do 33 ao 38, então. Diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Lembra? Deus falou muitas vezes do deserto. E todas aquelas partes que estavam de preto, Deus estava detalhando tudo o que ele fez para o povo no deserto. Eu pulei. Só destaquei que Deus está falando, no deserto eu fiz isso, no deserto eu levantei as mãos, no deserto eu falei, no deserto. E aí todas as partes que estão de preto, Deus está contando a história do deserto passado, para então profetizar um deserto futuro. E aí eu não entendo como as pessoas não compreendem isso. Acha que nós vamos ficar aqui nas nações, marca da besta vai vir. Tem pessoas pós-tribulacionistas que não entendem isso, ou seja, não leem os profetas. Acha que nós vamos ficar aqui, que nós vamos morrer, que nós vamos viver no meio desse mundo todo conectado. Ou seja, não estão preparando o povo para o que há de vir. Está dizendo que você vai morrer, mas nem todos vão morrer. O que adianta ser pós-tribulacionista e não te dar a direção? Está dizendo que todo mundo vai ter que morrer, mas Paulo fala que terão pessoas vivas no final, para a vinda do Senhor. E se terão pessoas vivas no final, não vai ser aqui dentro das nossas casas, trabalhando, pagando luz, pagando água, pagando internet. Não vai ser aqui. Vai ser muito longe do sistema. Agora, para um pré-tribulacionista, todas essas coisas perdem o sentido e eles vão ficar nessa cegueira, continuar nessa cegueira total. Até que, se Deus tiver misericórdia, acordem eles, para ficarem bem envergonhados de tanta besteira que eles falaram. Então Deus fez questão de profetizar o deserto passado para profetizar o deserto futuro. E essa mensagem é diretamente para nós entendermos o que nós temos que fazer então. Tem pessoas também que, após verem isso e entenderem que está bem conectado, está bem explicado, ficam doidas. O que eu tenho que fazer então? Quando que eu tenho que ir para o deserto? Será que eu tenho que acumular coisa lá? Aonde? Que deserto? No Brasil não tem deserto. Aonde eu vou? Fica toda desesperada. Entende a mensagem primeiro. Entende a palavra de Deus. A luz vai vindo de pouco a pouco. Deus não vai levar 1, 10, 100 pessoas, 1000 somente, para lugares longe da terra. É que também, por outro lado, dá para entender. Tem canais dizendo que a primeira trombeta já tocou. Tem canais dizendo que a grande tribulação vai começar ano que vem. E tem pessoas que às vezes até chega a ser convincente. Engana as outras que não estudam. A mim não me engana. Então acaba gerando uma aflição nas pessoas. Porque elas não são pré-tribulacionistas, fazem bem. Elas acreditam que não vão poder ficar aqui, acreditaram. Mas também está acreditando que a tribulação começa ano que vem. Sei lá, mesmo que for daqui 2, 3 anos. Aí a pessoa tem filho pequeno, tem às vezes até bebê e já fica desesperado, desesperada. Aí esses canais que têm uma pitada sensacionalista estão errando, estão dizendo que nós estamos no 5º selo. Aonde que nós estamos no 5º selo? Isso é uma falta de conexão total.
Primeira trombeta já tocou, ou seja, logo vai vir a segunda, a terceira e grande tribulação começa ano que vem. E aí, deixou todo mundo no desespero. Qual é a solução? Não tem solução. Essa é a minha mensagem. Fica no desespero. Além de estar errando no tempo dos selos e no tempo das trombetas, está deixando as pessoas em desespero e não está dando a solução. Não estou dizendo que a gente não erra. A gente erra. Eu também erro. Eu já errei nisso daí já. Aliás, alguns anos atrás eu nem via isso. Eu era pós-tribulacionista, mas não via isso. Eu só entendia que a igreja não ia ficar aqui na grande tribulação, mas não enxergava isso. Aí tem pessoas que entendem que a igreja vai ficar na grande tribulação, que consegue desmistificar, derrubar por terra muitas doutrinas humanas, mas elas são precipitadas, ao ponto de dizer que está prestes a abrir o sexto selo. Ou seja, Jesus vai vir. Grande tribulação tem que começar ano que vem. Primeira trombeta já tocou. Aí o pessoal fica em desespero, irmãos, porque não tem solução para eles, não foi dada a solução. Se você entender esses estudos aqui, desde a aula número 1, nós estamos na aula número 5, e prestarem atenção, vocês vão ver que tem solução. Deus não é irresponsável. Ele não vai fazer a grande tribulação começar ano que vem, daqui 2, 3 anos, se o povo dele não conhece duas casas de Israel, não entendeu que tem que sair do sistema. Deus não é irresponsável. Ele vai fazer a mensagem dele chegar a todos pela internet, enquanto tem internet. Entendeu, irmãos? Acalma o espírito. Estuda a palavra. Quando a gente vê que não pode mais usar a internet, que o YouTube vai começar a bloquear mensagens cristãs, quando a gente perceber que tem pessoas morrendo no Brasil já por causa da palavra de Deus, e que é uma coisa, sabe, notória. Quando a gente vê que a 7ª cabeça da besta está formada, porque a 7ª cabeça da besta é a única que tem os 10 chifres. Então a gente vai saber que os pés da estátua, na parte dos dedos, estão prontos. Então a gente vai entender que vai se levantar o anticristo, e Deus vai falar com todo o seu povo, não somente pela palavra, não somente por esse canal, mas também por sonhos, visões, que Deus vai dar a vários irmãos. Deus não é irresponsável de fazer a grande tribulação começar ano que vem, e de repente, quando você abrir os olhos, já tocou trombeta, já estamos no selo, e que se lasque se você não entendeu. Não é assim que Deus trabalha, tá bom? Acalma o espírito e estuda a palavra de Deus. Claro que tem pessoas que vão ser pegas de surpresa, mas irmãos, Deus está trabalhando. Eu sei que Jesus não está muito longe de vir, está bem perto. A própria ciência, que não crê na palavra de Deus, cientistas sérios, comprometidos com o que eles estudam, eles dizem que esse mundo não dura mais 50 anos. Se eles estiverem errados, vai ser por pouco. A gente vê o avanço da tecnologia, o homem está os homens, as nações estão prontas para se autodestruírem. Então a gente sabe que o mundo não dura mais 50 anos. E pelos cálculos que eu fiz, pelos estudos que eu fiz, Jesus não pode vir antes de 15 anos, mas não vai demorar mais que 30. Ou seja, eu acredito que daqui até 30 anos o Senhor vem. Grande tribulação começou, tudo vai ser feito e o Senhor vem em 30 anos. Claro que não é exato. Calculei pela palavra de Deus e pelos tempos, pelos eventos. É o que eu imagino, mais ou menos. Só que eu não acredito que a gente tem só 10 anos pela frente. Não acredito que ano que vem é grande tribulação. De maneira nenhuma. Entendeu até aqui, irmãos? Eu tive que fazer essa pausa na leitura para poder explicar isso, e aí vocês vão entender com mais precisão a leitura a partir daqui. Verso 33. Aí nós vamos ler, só para relembrar, nós vamos ler do 33 ao 38. Depois do 39 ao 44. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido, derramado furor, hei de reinar sobre vós. Olha a mensagem da restauração das duas casas de Israel, já no verso 34. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Com mão forte, braço estendido e derramado furor, porque Deus vai fazer isso com muita ira, porque o seu povo vai estar em pecado ainda, as nações vão estar em grande pecado, mas Deus vai reinar e vai dobrar o coração do povo, não a força.
mas ele vai mostrar que ele é Deus. Aonde tudo parece possível, ele vai mostrar possível. Ele vai engrandecer o nome dele. Verso 35. E aqui é importante. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Esse verso 35 aqui não é balela, não é espiritual, e ele se conecta com um monte de versos. Oséias 12, Deus promete fazer o povo habitar ainda em tendas. Isaías 41, 42, 43, Deus fala que vai levar o povo para o deserto. E tem outras porções da palavra onde mostra que Deus vai levar o seu povo para o deserto e ali vai preparar um lugar para eles e vai cuidar deles até a sua vinda. E o Apocalipse 12 é tão claro, que acaba juntando todos esses textos aqui. Então Deus fala, eu vou tirar vocês das nações aonde vocês estão espalhados, levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. No deserto, não no sistema, não na sua casa. Aonde que é esse deserto? Deserto dos povos. Aonde estiver lugares longe do sistema, lugares que o Senhor vai preparar, ali estarão os servos do Senhor e estarão pessoas também que vão sair junto com os servos do Senhor. Assim como foi no tempo de Moisés. Verso 36. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim, da mesma maneira, entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Então Deus está falando, assim como foi no passado, será no futuro. Por isso que vem o Apocalipse para nos confirmar isso. Entendeu? Verso 37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. O que significa isso? Em poucas palavras. Nós temos luz, nós temos água encanada, é tudo muito bom e muito prático. Nós temos internet, nós temos carro, nós temos conforto. Vocês vão perder tudo isso. Aquele que quiser salvar a sua vida vai ter que perder tudo isso. E vai ter que saber viver com o Senhor no deserto, como viveu João Batista. Aliás, João Batista veio no poder e espírito de Elias. E o espírito de Elias será derramado no povo, no fim. É como se tivesse vários João Batista no mundo. E não vai ser fácil perder tudo isso. É tudo muito confortável, é tudo muito bom, internet, Wi-Fi, luz, tudo muito bom, né? Só que na verdade, nós estamos presos a todas essas coisas, ligado ao sistema, quase que marcado pela besta. Não vou dizer que nós estamos marcados, claro que não, mas tudo isso daqui é o que vai nos prender para ela nos marcar. Porque sem luz, sem água encanada, sem a sua casa, sem o seu carro, sem gasolina, sem todas essas coisas, você não vai comer e não vai beber. A não ser que você ponha uma marca, na qual você vai ter que testemunhar que é a favor desse sistema e que você apoia pessoas morrerem no nome do Senhor. Entendeu? Então isso daqui é muito importante. Verso 38. Vão ter pessoas, assim como no passado, que não vão ficar muito agradável com isso. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas, e eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Era até o 38, né? Aí depois a gente tem que ler do 39 até o 44. Vamos fazer uma leitura mais rápida. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Ide, cada um e se vai a seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profanareis mais o meu santo nome, com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. É como se Deus estivesse falando, não quer me ouvir? Vai, serve os seus ídolos, faz o que vocês gostam de fazer, não vão entrar na terra, mas não profanem o meu nome. Verso 40. Porque no monte alto de Israel,
Isso daqui vai estar em Ezequiel 40, aonde vai ter uma cidade edificada. Deus mostrou para Ezequiel uma cidade edificada sobre um alto monte. E aquela cidade é gloriosa. Ali o Senhor Jesus estará. E o Senhor Jesus, sabendo disso, quando ele estava na terra, aqui em carne, ele estava ensinando a justiça para os seus discípulos. Ele fala: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o alto monte. Brilhem sobre essa terra. O que ele quis dizer? Ele quis dizer: pratiquem justiça, que vocês vão entrar no reino do meu Pai. E essa justiça será manifesta a todos os povos. E uma cidade edificada sobre o alto monte não pode ser escondida. Então já comecem já. É isso que o Senhor Jesus está falando. No monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Toda naquela terra. E ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Nada de sacrifício pelo pecado. Eu sei que lá em Ezequiel do 40 ao 48 tem sacrifícios pelos pecados, mas é uma linguagem de Deus para os santos que entendem essas coisas, né? É convertida em atos da nova aliança. Levantar das mãos, sacrifício da tarde e da manhã. A oração dos lábios, o incenso puro. Por aí vai. Tem muitos textos que falam isso, né? Verso 41. Agradar-me-ei de vós com aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, este aqui é o nome dele, né? Sabereis o significado do meu nome, não é sabereis pronunciar o meu nome. Sabereis tudo que o meu nome significa. Hier asher hier, eu serei o que serei. Quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por toda a vossa iniquidade, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Eu sei que isso daqui parece ser estranho, né? Como que a igreja glorificada vai se lembrar do passado, ter nojo das vossas obras, das obras, ter nojo? Difícil de compreender, né? Por enquanto. Quando você conhecer a terceira casa de Israel, isso daqui não vai ser mais difícil de compreender. Isso daqui vai ser compreendido muito bem. Verso 44. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Vê que eu estou introduzindo o assunto da terceira casa, né? Tem pessoas que nem sabem o que significa a terceira casa e já estão zombando. E ainda distorcem a mensagem da segunda casa. Essas pessoas estão se desviando do caminho do Senhor. Dizem que não existe mais duas casas, que Jesus já uniu tudo na cruz. Então essa mensagem de duas casas não existe mais. O que a gente faz com pessoas assim? O Senhor Jesus, Paulo também disse que Jesus aboliu a morte. A morte foi abolida já? Nem no milênio a morte foi abolida. Para a igreja, sim. Mas a morte ainda existe para nós. Existirá no milênio entre as nações. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Mas Paulo disse, Jesus aboliu a morte. Paulo diz que Deus nos ressuscitou, mas nós não ressuscitamos ainda. A mensagem das duas casas de Israel, ela ainda funciona muito bem nos dias de hoje. Senão nós estaríamos unidos junto com o judeu, em um só propósito. Está vendo a burrice dessas pessoas? Pelo sacrifício de Cristo, houve a providência de tudo, houve a provisão e a previsão de tudo. Pelo sacrifício de Cristo, está tudo consumado. As duas casas de Israel foram unidas, a morte foi abolida, ele venceu tudo, o diabo já está lançado no lago de fogo, pela provisão do sacrifício do Filho que venceu. Mas as duas casas não estão unidas ainda. Deus disse que quando unir elas vão estar em Jerusalém reinando. O Senhor Jesus proveu isso pelo sacrifício, mas não chegou na mente ainda das pessoas. Como que pode vir um tolo insensato,
ou tolos insensatos, dizer que não tem mais duas casas. Quanto mais a terceira. Se não tem duas, quanto mais a terceira. Não conhece nem a união das duas casas, quanto mais a terceira. Por isso que Deus não revela coisas para essas pessoas, porque elas são insensatas. E tem pessoas que vocês conhecem que andam nesse caminho insensato. Se falar que não tem mais duas casas de Israel, que tudo foi unido na cruz, já estão se corrompendo. Ou seja, qual é o sentido de falar isso? Na cruz, sim, tudo foi unido. Eu já cansei de falar isso quando eu estava lá no Japão, quando tais pessoas nem sequer pensavam em conhecer as duas casas de Israel. Eu estava lá no Japão e já disse que no sacrifício de Cristo, tudo foi unido. Ele é a provisão, o Pai fez a provisão e a previsão de tudo pelo sacrifício do Filho. Mas os apóstolos lutaram, principalmente Paulo, para que essa mensagem chegasse na mente de ambos os povos, porque se não chegar na mente não tem restauração. Já chegou na minha mente, está chegando na mente de muitos, continuará chegando na mente de muitos e ainda chegará na mente dos judeus. E quando chegar o tempo da ressurreição, aí as duas casas se unem, aí vai se cumprir o que Paulo falou. Em Cristo não há mais homem e nem mulher, não há mais judeu e nem mais gentil. Não há mais servo, não há mais livre, porque Cristo é um em todos. Ué, será que tais pessoas que falaram uma besteira tão grande dessa, ela pode pôr uma calcinha e sair andando? Não há mais homem, mais mulher. Um homem pode pôr uma calcinha? Uma mulher pode pôr cueca? Então quer dizer que eu não sou mais homem? Uma mulher não é mais mulher? Um judeu não é judeu e um gentil não é gentil? Na ressurreição, não existe mais isso. Nesse mundo agora, homem é homem, mulher é mulher, escravo é escravo, livre é livre. E aí todos serão um em Cristo. Mulher não vai ser mais mulher, homem não vai ser mais homem, não vai ter mais escravo, não vai ter mais livre, porque todos que serão o corpo do Messias se tornarão um, através da ressurreição. Nos dias de hoje, as duas casas de Israel ainda esperam a promessa da união. Entendeu, irmãos? Então, quando vocês verem tolos, insensatos, falando besteira, foge. Faz assim que vocês vão fazer bem. Por isso que vocês não vão me ver mais conectado com essas pessoas. Entendeu, irmãos? Entendeu, né? Respondi muitos comentários só nessa fala. Ok? Terminei aqui. Então a gente leu esses textos aqui. Agora nós vamos ler Isaías 11, 10, 31, 51. Pode ser que eu pule alguns textos aqui, porque tem muitos textos para ler e tem essa parte aqui também, né? Então eu vou escolher só alguns textos para a gente ler aqui. Vamos ler Isaías 11, do 3 ao 16. Vamos lá. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim, Judá. Efraim não invejará mais a Judá, e Judá não oprimirá mais Efraim. Acontece isso hoje? Negativo. Então as duas casas de Israel não estão unidas ainda. Verso 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. Olha aí, Egito não é o passado, é o de hoje. E com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Deus está falando, como foi no passado, será no tempo do fim. Lembra de Ezequiel 20? Assim como entrei em juízo com vossos pais no deserto, no passado, assim entrarei em juízo convosco, quando eu tirar vocês das nações, levar para o deserto dos povos, e ali face a face, falar com vocês. Entendeu, irmãos? Então Deus está recapitulando a história aqui. Interessante que em Isaías 11 vai ter o estabelecimento do milênio. Então Deus está contando aqui as coisas que vão acontecer. E uma coisa interessantíssima. Procura aqui. Acabou o verso 11. Deus está falando que vai unir Efraim e Judá. Ninguém vai ter mais briga um com o outro, não vai ter mais inveja. Eles vão se unir e ainda vão ter caminho plano para passar pelo mar, assim como houve no passado, né? E aí diz,
Orarás naquele dia. Que dia? No dia em que Deus cumprir as coisas ditas no contexto imediato. Graças te dou, ó Senhor. Porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Verso 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Quer saber o que significam essas palavras? Quer saber por que o Espírito Santo colocou essas palavras aqui? Se você clicasse aqui, nessa cruzinha, você iria ter Êxodo 15. Também o Salmo 18. Mas Êxodo 15 é quando o povo de Israel, libertado pelas mãos de Moisés, pelas mãos do Senhor também, né, claro, saiu e passou pelo mar. Olha o que Moisés cantou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Palavras de Moisés. Cântico da vitória. Olha aqui que tem no verso 2. Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Todo o povo vai cantar o que Moisés cantou, porque a história do passado se repete no futuro. Isso daqui está em Apocalipse 15 também. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Aqui é a igreja falando para as nações. Falai todas as obras do Senhor, estudem a palavra. Vai ter reuniões, vão ter estudos, muito mais do que agora. Lembra que eu falei nos vídeos passados? Que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E aqui é uma ordenança. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, no milênio. Exultai e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. No meio de ti é também dentro de ti. Dentro, aqui a palavra também é dentro. Tá bom? Então tá, escolhi aqui Isaías 11, vou aumentar aqui o quadro. Então vocês vão ler Isaías 10, do 24 ao 26, vocês vão encontrar essas palavras, esse contexto. Vocês vão ler Isaías 31, do 1 ao 4 e do 8 ao 9. Pode ler também Isaías 51, do 1 ao 7, do 9 ao 13. Vocês vão encontrar a repetição desses pontos e Deus falando, assim como foi no passado, vai ser no futuro, criando paralelos entre o deserto passado e o deserto futuro, de maneira que Faraó vai ser revelado como o dragão do mar. Oséias 2, do 14, 15, do 20 ao 23, aqui Deus confirma que vai levar o povo para o deserto. Pode ler Oséias 2, do 14 ao 15, vai bater com Ezequiel 20, do 13 ao 23, na verdade do 33 ao 38, pode ler que vai bater. O povo está indo para o deserto em Oséias 2. Em Oséias 12, 9, Deus fala que vai fazer o povo habitar em tendas. É claro, ninguém vai edificar casas no deserto. Amós 4, do 6 ao 9, do 10 ao 12, Deus fala as mesmas coisas. E Deus fala, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Ele não falou que vai levar o povo para o deserto e vai falar com ele ali face a face. Pode ler esses capítulos. Anota, vai lá na comunidade do canal, copia o mapa e aí no seu celular você anota e lê. Pensa no que eu estou falando, lembra desses textos e aí vai te acrescentar coisas. Miqueias 7, do 15 ao 20, eu vou até ler esse daqui. Vamos ler o Miqueias 7. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Se vocês forem ler o que eu estou falando, vocês vão encontrar palavras semelhantes a essa. Eu estou falando, vai ler, vai buscar, né? Vocês vão encontrar palavras semelhantes a essa. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Agora a gente entende porque as 7 taças da ira de Deus são semelhantes às pragas do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão na boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Quais poderes são esses que Deus está falando que as nações vão se envergonhar?
As nações sem energia hoje elas não são nadas, porque elas colocaram toda a sua confiança na conexão de países que estão entrelaçados por internet, por contratos. Só que sem energia tudo é abalado. E Deus vai abalar a energia desse mundo a cada toque de trombeta. É claro que vai ser de pouco a pouco, né? Ali pela quarta trombeta Deus já começa a abalar um pouco da energia. Você tem que ver quais são as fontes de energia que alimentam o mundo. Quando chegar nas taças, aí vocês vão ver que Deus vai limitar a energia do homem quase a zero. É como se Deus tivesse planejado. Eu vou deixar o homem agora, na altura dos milênios, no final dos tempos, conhecer a energia, conhecer a internet, conhecer a conexão. E eles vão trabalhar, cada vez que eles trabalham nisso, mais escravos eles vão ficar, mais conectado o mundo vai ficar e as minhas profecias vão se cumprir. E aí eles vão confiando na internet, confiando no Wi-Fi, confiando nos vídeos, confiando tudo que eles vão fazer de impiedade. Vão se afastar de mim. E eles vão botar toda a sua confiança e se tornarem totalmente dependentes desse mundo. De maneira que se não tiver caminhões se movimentando pela rua, os mercados não são abastecidos. E logo em seguida nós passamos fome. Lá no Japão, vou abrir um parêntese rapidinho aqui. Lá no Japão houve uma nevasca onde eu estava. Gumaken não é lugar de nevasca, mas houve uma nevasca. E Gumaken não é preparado para isso. Mas houve. Sabe o que aconteceu? Em questão de 3 dias, as fábricas pararam, os mercados começaram quase que a zerar. Japonesada ia no mercado, japonesada que é muito bem educada, já ia e enchia ali a cesta, comprava um monte de coisa para estocar nas suas casas. E aonde você iria, aonde você fosse, os mercados estavam vazios. E se essa nevasca não para, logo as pessoas começariam a ter falta de alimento nos lares. Isso só por causa de uma nevasca. Agora você imagina se Deus afetar a quarta parte do sol, a terça parte do sol. O que você acha que vai acontecer? Calcula. Calcula. Só por Deus afetar a terça parte do sol, da lua e das estrelas, o mundo já vai sofrer consequências graves. Imagine quando chegar nas taças. E aí Deus deixa o homem chegar no ápice, confiar nas suas conexões, confiar no seu lar, nas suas casas, confiar no que o mundo, no que o governo diz. E aí Deus fala, agora as nações vão me conhecer. Elas vão se envergonhar do seu poder, porque Deus vai abalar o poder das nações. E o poder das nações hoje é a energia. Por isso a água se converte em sangue. Por que você acha que a segunda taça faz que todas as águas dos mares se convertam em sangue? Não é só porque foi derramado o sangue dos profetas. Aliás, o sangue dos profetas foram derramados porque houve conexão e o inimigo poderia rastrear os santos. Então Deus vai tirar essa conexão do mundo. Se as águas se transformam em sangue, Deus já afeta ali grande parte da alimentação da energia. Porque as usinas nucleares já não vão ser abastecidas, alimentadas, né? Por água. Precisa ser resfriada. Se não houver resfriamento, não tem como gerar toda essa energia para o mundo. E aí Deus afeta as fontes de energia da água, do sol, dos ventos, até o homem ficar quase que zerado. Quando chegar ali perto da sexta taça, o homem já não tem mais energia na terra. Entendeu, irmãos? E olha o que Deus disse. Eu estou falando das taças, né? Da ira de Deus, que são semelhantes às pragas do Egito. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Está em Apocalipse. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Deus está falando que vai destruir todas as nações? Não. Está falando que elas vão sair dos seus esconderijos e vão ter medo do povo dele. Aquele que profetizou que haveria de acontecer todas essas coisas. Verso 18. É claro que quando Deus falava essas coisas aqui, Deus previa o mundo como hoje, né? O mundo tecnológico. Deus previa isso. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é que vai estar nesse tempo tecnológico,
falando: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Quem é que vai estar falando isso? A besta, o falso profeta, os adoradores da besta. Quem é semelhante à besta? A besta são povos, línguas e nações. A besta de 7 cabeças, 10 chifres, semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, aglomerado de povos conectados. Tem 10 chifres. Falso profeta, tem 2 chifres, se levanta da terra. A besta se levanta do mar. Besta de 10 chifres, né? A besta de 2 chifres se levanta da terra. O falso profeta. E todo mundo vai falar: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E aí Deus responde: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Porque ele vai envergonhar os poderes dos povos. Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia. Tá vendo? Fidelidade e misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Entendeu? Se vocês forem ler aqueles textos que eu falei para vocês, vocês vão encontrar coisas semelhantes a essas. Então, irmãos, a gente terminou esse quadro aqui. Eu expliquei para vocês, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Eu expliquei para vocês Miqueias 7, do 15 ao 20, só 5 versos, não é? Imagine se fôssemos ler o capítulo todo, ou o profeta todo, que é maravilhoso. Aí depois tem um texto que eu coloquei aqui, uma chave. Ezequiel 32, do 1 ao 10, vai ser uma chave para você interpretar Apocalipse 12. Uma das chaves, né? Porque a gente vê que Miqueias 7, do 15 ao 20, já fala de Apocalipse 12 e de todo o livro do Apocalipse. E aí eu coloquei as 7 taças aqui, para vocês verem que as 7 taças da ira de Deus são semelhantes às pragas do Egito. E Deus fala que por intermédio dos sinais semelhantes aos sinais do Egito, ele iria envergonhar os poderes dos povos. Então nós vamos para essa parte agora. Ezequiel 39, Ezequiel 20, do 39 ao 44, vai nos conectar com esses pontos aqui. Vai nos conectar com Ezequiel 40, do 1 ao 5, e Ezequiel 44, do 1 ao 6, que vai falar do milênio dos sacerdotes e da casa de Deus. E também vai nos levar para esses textos aqui. Ezequiel 39, Ezequiel 20, do 39 ao 44. Vamos só relembrar. Ezequiel 20, do 39 ao 44. Tá aí. Lembrando, os textos passados, Deus vai fazer uma conexão entre o deserto passado para profetizar o deserto futuro. Ele relembra o deserto passado para profetizar o deserto futuro. Quando chega no 39, ele diz: quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide cada um e servais os seus ídolos, agora e mais tarde. Pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Verso 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, lembra que eu falei? Diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as vossas primícias das vossas dívidas com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Está um pouco perto demais para eu ler aqui. E serei santificado em vós, perante as nações. Verso 42. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei... Bom, tá certo, já relembrei, né? Então vamos conectar os pontos agora. Ezequiel 40, do 1 ao 5. Vamos ler primeiro esse texto. No 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, essas partes aqui eu frisei porque faz parte de outra mensagem. 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Verso 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Monte muito alto. A mesma expressão que contém Ezequiel 20, dentro do mesmo livro. E esse monte muito alto vai fazer paralelo, se você clicasse aqui,
você vai ver que vai fazer paralelo com a Nova Jerusalém. João também foi levado ao monte muito alto e viu a Nova Jerusalém, que desce do céu. Esse santuário aqui, ele não desce do céu, ele vai ser construído na terra no milênio. O santuário de Deus são os homens, mas tem uma porção de uma mensagem aí que vocês não compreendem porque vocês não conhecem a terceira casa de Israel. Conhecendo a terceira casa de Israel, vocês vão entender o porquê que vai ter um santuário desse na terra. E é claro, a Nova Jerusalém descerá do céu 1000 anos depois, por isso todas essas conexões. Monte muito alto, sobre este havia um como edifício de cidade para o lado do sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel e um linho e uma cana de medir. O cordel de medir é para medir aquele rio do Espírito, que eu já falei em vídeos passados, e a cana de medir é uma cana de 6 côvados e 4 dedos, que é para medir as medidas do santuário de Deus. Esse homem é o Filho de Deus, porque vocês vão ver em Ezequiel capítulo 1, que tem um homem cuja aparência é de bronze e ele está acima de todos os céus e a aparência dele é semelhante ao Filho do Homem, é Cristo. Verso 4. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Se Deus falou isso para Ezequiel, é porque ele está falando isso para nós. No começo do livro, você vai ver que Ezequiel foi enviado para as nações, e não só para profetizar para aquela época. Se Deus está falando, vê com os olhos, ouve com os ouvidos, coloca no coração, medita em tudo que eu vou te mostrar, é porque é importante. Você tem feito isso? Se você não faz isso, com certeza você não vai saber o que é a terceira casa de Israel, não vai conhecer a unificação das duas casas, não vai compreender Ezequiel do 40 ao 48, vai ficar todo confuso. Porque Ezequiel do 40 ao 48 tem sacerdotes do Senhor que têm a lei de tomar mulheres, não de todas as tribos, sacerdotes do Senhor, e esse templo é do milênio. Eles têm a lei de tomar mulheres virgens, vão se casar, eles têm que colocar tiaras na cabeça, se vestir de linho ao ponto de não sair suor. São sacerdotes do Senhor, mas são homens terrenos. E não tem como espiritualizar esse texto, a não ser que você seja adepto da linha amilenista, que espiritualiza tudo, não importa o que tenha que fazer, espiritualiza. Sabe? Abandona texto, abandona contexto, vai espiritualizando tudo, e no final das contas, você está sendo infiel com a Escritura. Eu sei aonde tem que espiritualizar os textos, mas tem porções aqui que são impossíveis de se espiritualizar. E se você não vê com os próprios olhos as medidas de todo esse templo e as leis, não ouve com os próprios ouvidos e não coloca no coração tudo que Deus mostra, você vai ficar confuso. Mas a palavra de Deus não é para trazer confusão. Lembra que Deus fala para Isaías? Isaías, vai para um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração, mas não entende. E essas porções aqui Deus fala no início do livro. Em Ezequiel 2 ele fala. Ezequiel, vai para um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Você, pelo contrário, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, coloca no coração que eu vou te falar. Essa porção tem Ezequiel 2. E aí Deus fala para Ezequiel, não te insurjas com a casa rebelde, mas vai e come o livro que eu vou te mostrar, escrito por dentro e por fora. Qual é a única maneira da gente não se misturar com casa rebelde? Comendo o livro. Se você comer o livro, que livro que é esse? Todas as palavras de Deus. Se você comer o livro, nada disso daqui vai te ser oculto. Ainda que demore tempo para você compreender, e que a gente não compreende tudo de uma vez só, nada disso vai ser oculto. Verso 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana, ou seja, é quadrado. Verso 6. Então veio a porta que olhava para o oriente, subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, acho que aqui não precisa mais ler, é só isso daí mesmo. Agora, vamos pegar o próximo, né? Ezequiel 44, do 1 ao 6.
Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olhava para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Verso 3. Por isso permanecerá fechada, né? Verso 3. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer pão diante do Senhor. Pelos vestíbulos da porta entrará e por aí mesmo sairá. É um templo, tem um príncipe, tem sacerdotes que comem, que bebem, que se casam, que se dão em casamento. Tem um príncipe que come pão. E não é o Senhor Jesus. Entendeu? Não é. Não adianta querer espiritualizar tudo isso daqui. A não ser que você seja milenista, calvinista. Ou seja, você não está vendo com os próprios olhos, não está ouvindo com os seus próprios ouvidos, não está entendendo com o coração. Porque isso daqui vai acontecer. Verso 4. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. A casa do Senhor não somos nós? Sim. Esse templo não está falando, assim, medidas espirituais do povo de Deus? Sim, está. Mas existe, existirá. Assim como a Nova Jerusalém, existe. Literalmente. Se você quer achar que não existe, pode achar. Eu acho incoerente. Você pode dizer também que o Lago de Fogo não existe. Que os 24 anciãos não existe. Que os 4 seres viventes não existe. É tudo uma parábola. Já viu aquele povo? É tudo uma parábola. Tudo espiritual. É a linha espiritualoide. Tudo espiritual. Nada existe. Nem o trono de Deus no céu não existe, porque Deus é espírito, não precisa de um trono para sentar. Então são adeptos da linha espiritualista. Tudo é uma ideia. Também pode se chamar de idealista. Mas, é claro, pessoas coerentes que vão ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e meditar com o coração, vai entender a dupla revelação. Que existe literal, que é um tempo de 1000 anos que vai ser mudado, vai vir o 8º dia e vai ter uma mudança gloriosa. Mas então essas coisas existem. Eu posso ler esse templo aqui, enxergar ele literalmente, entendo o porquê que vai ter que ter um templo literal, entendo que o templo do Senhor são os homens, entendo que a Nova Jerusalém é um templo que existe, e entendo, sem contrariar uma coisa com a outra. Perfeitamente eu entendo os propósitos de Deus. Não tenho problema com isso. E aí está sendo mostrada a casa, um templo, a glória do Senhor. Verso 5. Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos. Tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem. Quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do templo, excluído do santuário. É um santuário que Deus está falando. Após você olhar as medidas, comparar o contexto, pôr no coração, notar bem, ou seja, bota no coração, vê com os olhos, ouve com os ouvidos, você vai ver quem pode entrar no templo e quem pode ser excluído. Diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos de todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Ok. Aqui já foi explicado esse ponto, né? Agora, se nós fôssemos para Ezequiel 22, do 23 ao 26, depois Ezequiel 42, depois Ezequiel 44, nós iríamos encontrar coisas semelhantes a essa. Então, acredito que nós vamos ter que ir mais uns 20 minutos de vídeo para poder passar por esses textos. Presta atenção. Vai colocando no coração essas palavras. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Verso 17. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho? Não se porá sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior? Vou ler de novo porque ficou lá para baixo, né? Aliás, está muito grande. Está aí.
E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior do templo? Verso 18. Lembrando, estamos falando do templo no milênio e de algo que é nova aliança total. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Verso 19. Saindo eles do átrio exterior, ao povo despirão as vestes, com que ministravam, pô-las-ão nas santas câmaras, e usarão outras vestes para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Nós estamos lendo coisas do sacerdote do Senhor. Tenta espiritualizar tudo isso. Tenta espiritualizar o templo, os sacerdotes e todas essas leis. Fala assim para si mesmo. É tudo igreja. Ponto final. Eu duvido, com essas palavras, o Senhor dá esse testemunho de você. Realmente, Ele está pondo, Ele está vendo com os próprios olhos, ouvindo com os próprios ouvidos e pondo no coração as minhas palavras. Duvido o Senhor falar isso. Duvido você interpretar o texto com coerência. Porque você está vendo com os próprios olhos o que está escrito. Ouvindo com os próprios ouvidos. E se pôr no coração as palavras, você vai compreender que isso daqui nós estamos falando de algo glorioso. Algo que é glorioso. Nós estamos falando exatamente do que significa a primeira casa de Israel, segunda casa de Israel e terceira casa de Israel. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho. Não está falando nada da antiga aliança aqui, viu? É na nova, no templo. Quando entrar no átrio interior, não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o limpo e o imundo. Agora é uma prova para ver se você crê nas palavras de Jesus ou não. Jesus disse que os que serem dignos de alcançar a ressurreição não se casarão e nem se darão em casamento. Não come, não bebe, não sua, não tem relações sexuais. E aqui, sacerdotes do Senhor estão fazendo tudo isso. Não tem como espiritualizar tudo e, de fato, é no milênio. Entendeu? Não estamos falando da igreja aqui. Não estamos falando. Ok. E tudo isso que nós lemos aqui, claro que foi uma introdução para a terceira casa, já estou explicando para vocês irem meditando, diz respeito ao sábado e ao ano jubileu. Nós estamos lendo aqui coisas a respeito do sábado, do sétimo milênio e do ano jubileu. E aqui, irmãos, nós temos as duas testemunhas, que tem duas asas da grande águia, que vai libertar o povo do 6G. Nós estamos no 5G. Talvez ainda não está assim muito no Brasil, mas pelo mundo afora o 5G já está rolando. Tem pontos no Brasil que o 5G já está rolando, prejudicial à saúde. E a China já está trabalhando no 6G. E eu acredito que nós vamos chegar no 6 mesmo, para ficar tudo 6, sabe? 666, www, fazendo as contas da 666, 666 para todos os lados. Tem mais coisas a respeito do 666, né? Porque é criação humana, é marca da besta. Povos, línguas e nações, marca do homem, criação humana. E aí, chegando no 6G, fica claro, né? Não é uma invenção. Se nós estivéssemos no 3G, falando do 6G, ficaria um pouco forçado, né? Mas nós estamos falando de algo que a China já está trabalhando. Só procurar no YouTube aí. China trabalhando no 6G. Já está trabalhando. Ok. E aí nós vamos ter aqui toda essa questão das duas testemunhas. São textos que eu já li. Mas eu vou ler de novo, rapidamente. Isaías 40, do 1 ao 5. Vamos lá, vamos correr para conseguir ler os textos. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus.
Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os vossos pecados. Verso 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, no deserto, a vereda do nosso Deus. Se cumpriu João Batista? Se cumpriu. Ele foi a voz que clama no deserto. Jesus falou que ele é o Elias que haveria de vir, mas a profecia mostra um povo no futuro fazendo as mesmas coisas que João Batista, no poder de Elias. Por isso as duas testemunhas. E lembra das conexões que Deus levará um povo para o deserto? E no deserto o povo vai preparar o caminho para o Senhor? É isso aí. Se tem um povo que vai ficar vivo nessa terra para a vinda do Senhor Jesus, é o povo que estará no deserto. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Isso é uma restauração da terra que vai precisar acontecer. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá. Toda a carne verá. Não aconteceu na primeira vinda do Senhor. Pois a boca do Senhor o disse. Ok, agora vamos ler. É um resumo, né? Do 9 ao 10. Do 9 ao 10. Tu, Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Lembrou? Não frisei aqui, mas monte alto. Tu que anuncias boas novas, Jerusalém, a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele. Aqui Apocalipse, né? Eis que o meu galardão está comigo e eu vou dar para cada um conforme as suas obras. Eis que cedo venho e comigo está o galardão. Apocalipse 22. E aqui diz que o Senhor vai vir com poder. Nós estamos dentro de Isaías 44 ainda. Agora vamos ler os textos 30 e 31. É o final do capítulo. Olha como Deus fecha o capítulo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eis que o Senhor vem com poder, etc e tal, né? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor, que é o povo que vai estar vivo no deserto no tempo do fim, renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Será que está por acaso aqui? Sobem com asas como águias. A esposa está indo para o deserto com asas de águia. Duas asas da grande águia, se referindo à mensagem, o poder das duas testemunhas. Assim como no tempo passado. Deus levou o povo para o deserto e falou, olha como eu trouxe vocês até mim, com asas de águia. São duas. Lá em Êxodo não fala que são duas, mas a águia tem duas asas. Agora lá em Apocalipse Deus fala, e ele deu e foi dado para a esposa as duas asas da grande águia. No tempo passado era Moisés e Arão. No tempo futuro é Moisés e Elias, e não será mais somente um ou dois homens. Sobem com asas de águia, para onde? No início do capítulo já começou a falar, no deserto. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ok, lemos 40, lemos do 40. Agora o 41, do 8 ao 16, vocês vão ler em casa, vamos resumir esse vídeo. Isaías 41, do 8 ao 16, vocês vão ler em casa. Lê do 18 ao 23, do 26 ao 27. São porções que eu separei para conexão. Num próximo vídeo que eu usar esse mapa aqui, talvez eu resuma algumas coisas e aí dê para ler tudo. E depois vocês vão ler Isaías 43, do 1 ao 13, do 16 ao 21. O que vai ter nesses textos? O povo no deserto. Deus preparando alimentos para o povo no deserto, literalmente, não tem como espiritualizar, isso vai acontecer, e se você é pós-tribulacionista é mais fácil de entender, não tem como viver nesse sistema. E lá em Apocalipse, a esposa está indo para o deserto com asas de águia para ficar longe dos olhos da serpente. Deixa eu limpar aqui os olhos da serpente. Longe dos olhos da serpente. É claro que ela vai usar essa tecnologia aqui, mas nós estamos usando na frente para anunciar a palavra. Logo,
Depois disso, depois de algum tempo, o mundo todo monitorado, câmera para tudo, qualquer lugar, não é? Câmera, satélites, não é? Luiz, como é que o povo vai fugir? Como é que o povo vai para o deserto? Tem drones, tem satélites, tem tudo. Sim, mas em Miqueias 7 é um dos textos onde Deus fala que vai envergonhar o poder das nações. Para que drones quando não vai poder ser usado? Por que na sexta taça os reis do Oriente, que é a Rússia, que é a China e que todos esses países, estão ali sendo conquistados por sinais e poderes e maravilhas e prodígios malignos pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta, estão sendo todos conquistados para passar pelo rio Eufrates. Por que eles têm que passar pelo rio Eufrates? Por que não vêm com seus aviões, com seus tanques de guerra? Por que não vai com seus drones? Porque não adianta todo esse lixo se não tem como abastecer eles. Então tudo isso vocês vão encontrar aqui. E o único jeito do povo ficar realmente vivo para a vinda do Senhor é no deserto. Não é aqui. Entendeu? Irmãos, aqui eu fecho a mensagem, tá? Eu sei que dependendo do nível espiritual da pessoa, ela não está apta para compreender, mas tem muitas pessoas que já compreendem, sim. É só olhar para esse mundo e compreender e entender. Usamos esse mapa aqui, realmente foram muitos textos, foram muita leitura, mas sem leitura não tem meditação, não é? Lemos bastante, essa daqui foi a aula número 5, falta a aula número 6 e a número 7. Vou deixar isso daqui na comunidade do canal, junto com os mapas que eu estou devendo. E aí a gente estuda isso nos próximos vídeos, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa as dúvidas no comentário, eu vou tentar responder através de vídeos. Talvez eu responda um ou outro escrevendo, mas eu não vou ficar respondendo todo mundo escrevendo, né? Não tem como, tá bom? Mas deixa as dúvidas, se tiver algo a acrescentar, pode acrescentar, porque eu já aprendi muita coisa pelos comentários, tá? Então é isso, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Agradeço a todos os irmãos que contribuem no canal, todos os ofertantes, todos que têm ajudado a minha vida. Sempre vou estar agradecendo. Deus abençoe vocês, que Deus retribua. Deus possa retribuir segundo a necessidade de cada um, segundo a bondade dele, né? Porque tudo vem dele. Mas a palavra dele está alcançando pessoas. Isso é o importante, tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.